Você não sabe mais o que fazer diante de tantos problemas da vida, não é? Agora, o que fazer para sair dessa situação? O mais garantido é aprender com os erros e acertos de homens e mulheres que viveram muito antes de nós. A Bíblia registra os eventos do passado justamente para nos ensinar sobre o presente. Então, por apenas R$ 59,90 por mês, você pode acessar a Bíblia Comentada com Rodrigo Silva, onde eu estudo a Bíblia semanalmente com quase 7.000 alunos. E, de quebra, você ajuda na construção do Museu de Arqueologia Bíblica do UNASP. Então, quer saber mais? Acesse o link. Eu aguardo você. Deus é tão grande. Deixa eu falar um pouquinho do ser de Deus. Será que existe um espaço que caiba a Deus? Não. Não. Onde que ele fica? Onde que ele fica? Que tamanho que ele é? Exato. Ele fica escutando todo mundo? Todo mundo. Que Ou isso? seja, não dá para entender. Deus nem pensa, Deus sabe. Deus não raciocina, ele já sabe. E vou piorar a situação. Se Deus sabe tudo, Eu tenho livre-arbítrio mesmo? eu tenho livre-arbítrio mesmo? A pergunta que ele faz para mim é honesta ou ele tá sendo apenas um pretender, um ator? Ou tipo aquela mulher que foi traída fala assim, você me traiu? E sabe a resposta já. E como é que eu sei que Deus não é um brincalhão cósmico? Que tá brincando com a gente igual a gente brincava com Com pão. formiguinha lá pegando o sol, queimando as formiguinhas lá. Como é que eu sei que eu não sou o Tamagotchi de Deus? Exatamente. Ou vou piorar a situação. Como é que eu sei que eu estou nesse podcast que isso aqui não é uma produção da minha mente? Matrix. Mas aí a gente vai longe nessa. Não, mas vai longe. Começar- Mas eu vou começar dessa aqui para derrubar as outras. Quem deu a resposta boa? Porque a maior dúvida que eu posso ter é se eu tô vendo você, se você existe. Porque vamos pensar no Matrix, galera. Vamos supor que eu tô agora com um monte de eletrodo na minha cabeça, numa sala lá, e ninguém que tá aqui existe. É minha mente que tá produzindo vocês. Como é que eu posso ter certeza que você existe? Tocando? Esse é o máximo do ceticismo que a gente pode ver. Não tocando não, porque... Eu posso imaginar um toque? Você pode imaginar um também? toque. Quando você sonha, você não... Aliás, mesmo? quem já fez xixi na cama sabe o que é ter um sonho realizado. Sim. Você pensa que tá no banheiro e não tá. Sim. Né? Então vamos lá. O Descartes, René Descartes, respondeu isso e eu vou usar Descartes para responder todas essas questões que vocês colocaram aí. O Descartes falou assim, peraí, eu posso duvidar até que você tá na minha frente, mas tem uma coisa que eu não posso duvidar. Ainda que você seja uma ilusão, eu existo, porque minha mente está produzindo você. Entendi. Aí que a famosa frase, cogito ergo sum, em latim, penso, Logo existo. Eu não tenho como duvidar da minha existência. Então eu também não duvido da minha. Exatamente. Tá certo? Sim. Então eu existo. Ainda que você seja uma ilusão, eu estou produzindo você. Mas para eu existir, eu sei que eu não sou eterno. Então tem que ter algo que me produziu. Então eu já sou obrigado, a partir da minha existência, a admitir a existência do outro. E esse outro, para ser alguém que realmente justifica tudo, tem que ser um outro com O maiúsculo. Então tem esse Deus. Agora, ele é tão grandioso, tão grandioso, tão grandioso, o que eu posso falar dele? O Santo Tomás de Aquino, que eu citei no início, ele dizia que a teologia só fala do que Deus não é, porque o que Deus é em essência ninguém sabe. Mas eu tenho uma boa notícia para vocês. A Bíblia diz aqui, olha, Colossenses, Paulo fala como é que é essa questão da imagem de Deus, como é que nós podemos conhecer a Deus. Filipenses Boa. capítulo 1, versículo 3 diz assim, Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a remissão, a redenção dos pecados. Ele, está falando de Cristo, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, soberanos, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, Paulo está explicando aqui que Jesus é a imagem visível, interessante isso, do Deus invisível, porque tudo foi criado nele. Aí você vai para o Evangelho de João, ele fala assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E o verbo se fez carne, verso 10, verso 18, e habitou entre nós. Verso 14, e habitou entre nós. Deus falava com Jesus? Bingo. Jesus e Deus estavam em pé de igualdade. Tá bom? Ele só se materializou e foi pra terra? Exatamente. Só que um pouquinho antes disso, o que a gente percebe?
Aqui tá falando até antes da Terra, tá falando da criação. Tá, do antes do antes. Do antes do antes. Mano. Aí você vai para Provérbios 8, fala que quando Deus fazia tudo isso, tinha um companheiro de Deus ali na eternidade, que Provérbios chama de a sabedoria, Chokhmah. Então Deus tinha uma pessoa com ele. E essa sabedoria de Provérbios era o próprio Deus. Porque Provérbios fala que a sabedoria, você pode pecar contra ela, você só pode pecar contra Deus. Que a sabedoria guia os homens, ela cria os homens, ela recebe reverência dos homens. A sabedoria pode ter um templo, então essa sabedoria tem que ser Deus. João fala que o verbo logos, sabedoria, estava com Deus e era Deus. E Paulo, que eu li no início, fala que ele, tudo foi feito nele e ele também estava com Deus. Então o que eu entendi aqui? Tinha Deus Pai e Deus Filho. Eu vou deixar o Espírito Santo de lado um pouquinho, vou deixar também, tinha o Espírito Santo. Mas vou enfatizar o Pai e o Filho. Vamos criar? Vamos. Por que Deus resolveu criar? Essa resposta eu não tenho. Lembra que eu falei que eu ia ser honesto? Exato. Só que ao mesmo tempo que eu não tenho essa resposta, eu vou abrir uma notinha de rodapé aqui e volto para o texto. Eu não sei por que Deus resolveu criar. Mas sabe como é que eu lido com essa pergunta não respondida? Como? Da mesma maneira que eu lido com o fato de uma mulher linda como a Laura resolver casar comigo. Não, sério. Paixão. Paixão. Até hoje, olha assim, mas por que... Gente, Amor. por que a Laura me amou? Eu não sei. Porque você é amável. Obrigado. Mas de qualquer maneira, eu olho assim e falei, poxa, eu não tenho a resposta. Acho que nem ela, nem você tem. Por que você ama a Maria e não o João? Sim. Diz, não tem, mas amor. Então, já que eu não tenho a resposta, há questões filosóficas que eu não vou perder tempo com elas. Eu vou curtir o amor da Laura. Porque eu vejo que tem pessoas também que procuram essas brechas filosóficas também pra insistir numa parada também muito chata. E ficar sofrendo. Não existe. Ficar sofrendo. Então, assim, não sei por que a Laura resolveu me amar. Não tô nem aí se eu não vou saber. Eu ganhei foi na loto com ela, com ela me amando e tô feliz com ela. É porque, você falando disso, né? Que Deus, ele sabe tudo, ele não pensa, ele já sabe. Aí eu fico me perguntando, tem o lance do livre-arbítrio, e aí a pergunta que todo mundo faz, né? Pô, as crianças que morrem, as doenças que a gente vê que matam inúmeras pessoas. Por que eu não me questiono e falo assim, por que ele não criou todo mundo pra seguir no correto, talvez? Ou não existir as enfermidades, não existir o mal. Por que o mal existe? Boa. Se Deus existe. Eu vou terminar esse pensamento que entra em questão do mal. Eu não sei porque que Deus resolveu criar, mas ele resolveu criar. Certo. O primeiro ato de amor dele foi o seguinte. Pra gente criar seres que não somos nós, porque Deus, justamente por ser onipotente, o que é onipotente? Que pode fazer tudo, não significa que Deus possa fazer qualquer coisa. Eu sei que parece meio doido isso aí. Poder fazer tudo não significa que pode fazer qualquer coisa. Por exemplo, Deus não pode mentir. Deus não pode pisar na bola. Deus não pode morrer. Deus não pode fazer outro dele. Justamente porque ele é todo poderoso. Entendeu? E uma das coisas... por que ele? Porque ele... Tipo assim, é que soa você falando assim como se ele tivesse sido escolhido, mas ele não foi escolhido por ninguém porque ele não tem antes de... Exatamente. Então não tem o porquê ele, porque ele em si mesmo se basta. Que doido, mano. Isso é doido. Só que esse Deus que em si mesmo se basta, que existia numa situação que a minha mente não vai alcançar. E por que não vai alcançar? Não é porque eu sou burro ou vocês são burros, não é porque realmente está acima de tudo. Se tivesse um físico aqui... Já entrevistaram um físico aqui? Já, mas a gente não acho que não entrou muito nesses Cara, assuntos. se você conversar com um físico, você fica biruta. Porque, por exemplo, nós só conseguimos captar 4 dimensões com os nossos sentidos. Aliás, 3, que a quarta a gente sabe dela, mas não capta. Largura, profundidade e altura. Qual que é a quarta? Tempo. Tá. Só que o tempo, você não segura o tempo. Né? Ele tá indo. Só que a física diz que alguns falam de 16, 19, 20, 30 outras dimensões que não são largura, profundidade. Como é que você entende igual desse? E imagina um Deus, então, que não é medido por nenhuma dessas dimensões. Se a gente não consegue captar essas outras dimensões temporais, um buraco negro, por exemplo, como é que vamos entender Deus? O tempo dobra, dizia Einstein. Então, como é que vai entender Deus? Então, Deus está acima de tudo. Será que um dia vai entender? Talvez alguma coisa assim. Por quê? Porque Deus nos deu o pensamento para crescer. Ele não podia... Não, de coração. Ele não podia vir e descer, dar uma palestrona para todo mundo falar assim, ó...
Rapaziada, Vamos parar com as guerras ó, aí, porra. PowerPoint por PowerPoint. Eu tô falando de verdade. Aí fica claro, mas aí Mas ele fez isso. fez com Jesus? Jesus. Só que Jesus já está no capítulo 28. Vamos voltar para o capítulo 5 aqui. Tá. Na criação, ele vira para Jesus e fala assim: Filho, eles não são como nós. Mesmo que eu dê uma palestra, eles não vão entender. Isso é um pouco soberbo ele falar isso ou ele só tá sendo real? Não, ele está sendo real. Porque ele é monstro. Ele é monstro. Ele está sendo real. É verdade. Quando o Pelo amor de Deus, as perguntas que eu faço aqui não é Gente, duvidando de nada. Mas repito. Se perguntar fosse pecado, Jesus não teria perguntado: Deus meu, que me desamparaste. A Bíblia fala assim: venham, provem que eu sou Deus, façam prova de mim. Fiquem tranquilos. Pelo menos com esse apresentador aqui, Deus se irrita. eu não tenho controle sobre os recortes. Deus se irrita a ser testado assim? Não. Questionado? O que Deus fica irritado? Se fosse, ele ficaria irritado com Jesus, quando Jesus perguntou o que me desamparou. Deus fica irritado quando a pergunta é de soberba, quando a pergunta é de opressão do outro, ou quando a pergunta é uma fuga para não encarar o seu erro. Mas é engraçado isso, Deus irritado. Deus fica irritado? Uhum. Os sentimentos que nós temos, que nós somos a imagem e semelhança dele, são semelhantes, só que os dele são puros.